Olá, meus amigos. Vamos juntos estudar a palavra do nosso Senhor na aula de número 87, Palavra Poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Tomando uma parte introdutória que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versículos 3 ao 5, que diz o seguinte: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Entendemos nessa parte que finaliza a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse. Evidentemente não são os últimos versículos, mas está fazendo parte aqui do último capítulo da Bíblia, né? Que nós reinaremos com Deus para toda a eternidade. Você quer uma recompensa maior do que essa? Estarmos para sempre com o nosso Senhor? Creio que não há uma recompensa melhor que essa. Então compensa, vale a pena fazermos a obra de Deus, trabalharmos na seara do Senhor, estabelecermos o reino de Deus. Estamos estudando a palavra no tema Família 1, em que a abordagem é a fórmula para a felicidade. Começamos então na aula anterior e agora nós queremos dar continuidade nesse assunto em que estávamos ali avaliando sobre João capítulo 2, que nos dá conta sobre as bodas de Caná da Galileia. E dentro de algumas condições que nós ali esclarecemos, dando continuidade, nós podemos perceber que os noivos eles foram preservados quando terminou o vinho. Quando foi anunciado que o vinho havia terminado, os noivos eles foram preservados, eles não foram incomodados. E nós percebemos que Maria era uma pessoa bastante íntima dos pais do noivo, porque ela foi uma das primeiras pessoas a ficar sabendo da falta do vinho. E assim nós entendemos também, amados, que há determinados problemas que acontecem em uma festa, em um evento, que nós não ficamos sabendo, apenas as pessoas mais íntimas, aquelas pessoas que estão organizando é que ficam sabendo os problemas, as dificuldades que surgem, né? E quando surgiu aquela dificuldade, Maria, ela não pôde fazer absolutamente nada. E de maneira que a entonação de voz de Maria foi quase que uma súplica. Ela chegou para Jesus porque ela sabia o filho que ela tinha. Ainda que Jesus não tinha até o momento realizado nenhum milagre, aquele seria o seu primeiro milagre, mas ela conhecia muito bem quem era Jesus, né? O próprio anjo já havia lhe relatado. E Maria tentou interceder, porém Jesus ele foi objetivo e direto. E Jesus, olhando para Maria, disse: Mulher, o que tenho eu contigo? O que nos leva a concluir que Maria, ela retornou aos donos da festa pela revelação da palavra e ela disse: olha, eu não tenho como resolver a questão, o problema. Jesus é a resposta. Então, para os devotos de Maria, a ordem dela é: faça tudo o que Jesus disser. Então foi isso que ela disse para os organizadores da festa: faça tudo o que ele vos ordenar.
E nós entendemos que Jesus, ele só resolveu o problema porque ele foi procurado, porque ele foi solicitado. E nós também entendemos que Jesus, ele não se apresenta para resolver problema. Olha, estou aqui, eu quero resolver o problema de alguém. Não. Podemos considerar que Jesus, se ele não fosse procurado, ainda que ele estivesse presente na festa, o problema não seria resolvido, não seria sanado. Então Jesus, ele não se oferece para resolver problema de ninguém. Nós é que temos que buscar a solução. E infelizmente, às vezes, nós enfrentamos e convivemos com problemas porque nós não procuramos a Jesus. Nós preferimos procurar o nosso pai, preferimos procurar a mãe, preferimos procurar o irmão, o sogro, a sogra, preferimos procurar o vizinho, porque nós queremos ser autossuficientes, queremos ser racionais. E nós entendemos que o estabelecimento da relação ela é direta. Maria foi advertida porque o problema não era dela. Quem é que estava com problema? Quem é que estava precisando da solução? Quem está precisando é que deve ir direto à fonte. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, está escrito o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então só há um que se coloca entre Deus e os homens. Não existe nenhum outro intercessor. Não existe nenhum outro que faça esse papel. Outro aspecto que nós precisamos levar em conta, ou em consideração, é que Jesus ele foi obedecido. E o grande problema, muitas vezes, das pessoas não está na questão de crer, e sim em obedecer. E para obtermos a resposta positiva de Jesus, é necessário, portanto, 3 condições. Vamos ver quais são elas. Primeiro, é necessário Jesus estar presente e identificarmos se o nosso pedido está no coração de Deus. Se é da vontade de Deus resolver. Então, precisa ter primeiro essa condição. Deus precisa estar presente na nossa vida e precisamos saber se é da vontade de Deus que este milagre ou essa solução venha à tona. Primeira coisa. Segundo, nós precisamos pedir à pessoa certa. Precisamos pedir ao Pai em nome de Jesus. Essa é a formação correta de oração. Em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, está escrito o seguinte: pede e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Então muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. Pedimos para a pessoa errada, ou então pedimos coisa que não está no coração de Deus, no propósito de Deus. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. E aquele que bate, se abre. E também nós aprendemos nesse texto, amados, que existem momentos na nossa vida que nós estamos pedindo e nada acontece. Então precisamos mudar de estágio. Vamos parar agora de pedir, vamos buscar. Senhor, eu tenho pedido, mas a partir de agora eu busco incessantemente. O Senhor manifesta essa cura, manifesta esse poder, manifesta esse milagre.